Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Avelina, sou terapeuta de reprocessamento generativo TRG e esse vídeo é para a gente estar falando a respeito de dependência emocional. Porque por trás de toda pessoa que sofre, que tem dependência emocional em outras pessoas, por trás tem uma fatura ali emocional. E toda fatura emocional vem da infância. Eu sei que eu falo muito sobre a infância, porque de fato tudo na minha vida, na sua vida, tem a ver com a sua infância. Só que antes da gente dar continuidade ao vídeo, vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, para quem não é inscrito, e compartilhar o vídeo para outras pessoas. Também deixar aquele joinha, né, que é para poder esse vídeo possa estar chegando a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Qual é essa fatura emocional que tem por trás, né, de toda pessoa que se apega fácil em outras pessoas? Tem pessoas, principalmente os adolescentes, atender adolescentes, me falam muito assim: nossa, eu me apego fácil e depois eu acabo sofrendo, tanto no meu ciclo de amizade, quanto familiar ou em relacionamento. Então assim, eu tenho muita facilidade. E assim, nos atendimentos, observando que toda pessoa, uma coisa é tudo, no final você vê assim, que é sempre a mesma história. Lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas que por trás de todas essas histórias tem sempre o mesmo padrão. Repete sempre as mesmas histórias de ou pessoas que foram criadas pelos avós, por tios, ou pela mãe, ou pela mãe que trabalha muito, então assim, é muito ausente. Então assim, esse filho ou essa filha não tem muito assim a companhia do pai, da mãe, a presença. Então assim, são pessoas, ou então dentro assim, da família, muitas vezes acha que a mãe gosta mais daquele filho do que do outro, ou no ciclo de amizade é sempre a última a ser escolhida para alguma coisa, ou mesmo se não for a última, mas assim, no ciclo de amizade, aquele amigo ou aquela amiga que a pessoa assim, gosta muito, faz aquela amizade, você começa assim, você se apega demais. Por quê? Pelo simples fato de atenção. Aquilo que a pessoa não teve dos seus pais ou dos avós, com quem foi criado ali na faixa etária da infância ali, né? Pelo fato dessa criança, né? Desse jovem, dessa criança, porque mais assim, vem da infância e chega na adolescência e vai para a fase adulta. E muitas vezes, quando você, no seu ciclo familiar, você é uma pessoa que não tem muita atenção da sua família, ou que você tá sempre, quando vai perguntar algo para alguém, a pessoa sabe, ou fala rápido, ou então assim, eu não tô com tempo agora, sabe? Então assim, são coisas que é muito grave. Essa situação de um filho chegar até a mãe, o pai, sabe? Ou daquela criança chegar até alguém para questionar ou falar alguma coisa, mostrar algum desenho, qualquer coisa do tipo, querer aquela atenção e que aquela criança não tem. Então cresce essa criança com esse sentimento de frustração, de que de não pertencente e não ser amada. E aí na fase assim, da adolescência, começa a ser aquela pessoa que esse é meu amigo, esse é meu amigo, essa é minha amiga, e se vê esse amigo conversando com alguém, não quero dividir com ninguém. Ou em um relacionamento, começa a ficar aquela pessoa que é muito ciumenta, não quer que converse com outras pessoas, tem medo de ser trocada, tem medo de que o outro, que a pessoa gosta mais do outro do que dele, que a pessoa valoriza mais a outra pessoa, digamos assim, do que a minha. Gosta mais dela do que de mim. Não quero que você converse com ela porque eu fico com ciúmes. Aquele amigo ali conversa mais com um do que com o outro, começa a rolar aquele ciúminho, né? E ali acha que muitas vezes tem muito medo de ser trocada. Pelo fato de, na infância, ela se sentiu o tempo todo trocada. Se sentiu o tempo todo que não tinha atenção, trocada pelos
amigos da mãe ou do pai, da família, trocada pelo trabalho, trocada pelo celular, porque muitas vezes a criança quer mostrar algo, quer conversar, a pessoa tá ali no celular, espera um pouquinho aí, ai, tô sem tempo, ai, tô trabalhando, ai, sabe? E não dá aquela atenção, não para olhar aquela criança nos olhos, né? E dar aquela atenção, deixar tudo para lá e o meu tempo é com você. Não, é assim, é dividido. Ah, eu tô vendo, então já dá outro celular ali para a criança, para poder aquela criança não te interromper e assim você achar que tem, assim, estamos juntos, mas ao mesmo tempo não tá, né? Porque assim, você tá junto, mas a sua atenção não tá para aquela criança, a sua atenção tá no celular, tá com aquela pessoa que você tá conversando. E assim, e é muito triste isso. E aí cresce esses adolescentes e adultos frustrados, ciumentos, inseguros, porque ao todo tempo, sabe, tá sempre na defensiva, achando que a qualquer momento eu posso ser trocada, achando que o outro é melhor do que você. E não, sabe? E tudo isso pelo fato dessa fatura emocional. De você se achar que sempre o outro, se é no grupinho de amigos, meus amigos são melhores do que eu, tudo. Eu posso ser trocado a qualquer momento, e aí vem essa insegurança, tá sempre ligando, se a pessoa não responde logo, já dá crise, sabe? E é muito ruim, tanto para a pessoa que sofre com a dependência emocional, quanto para quem se relaciona com pessoas que têm dependência emocional. Porque você deixa o outro também cansado, né? Você deixa o outro cansado. Porque assim, se não responder logo, a pessoa vai ficar, né? Se for em um relacionamento, até nas amizades. Ah, você não me respondeu porque você estava com fulano. Então, e isso é muito ruim, porque quem tem a dependência sofre muito, gente. Isso é muito sério, sofre demais. Tem pessoas que até começam a pensar em fazer besteira com a vida só pelo fato de achar que o meu amigo, o meu namorado, o meu marido dá mais atenção para os outros do que para mim, sabe? E ali vai se inferiorizando, vai se diminuindo, não se vê, tá sempre se vendo abaixo do que é, se diminuindo ao tempo todo, baixa autoestima, porque a vida inteira sempre se sentiu trocada, a vida inteira sempre se sentiu segundo, terceiro plano, nunca o primeiro. E tudo isso por quê? Pela falta de atenção desses pais, dos avós, de com quem você foi criado ali, né? Então, assim, isso é a importância dos pais, dar mais atenção para os seus filhos, mostrar carinho, demonstrar o quanto que eles é importante para vocês, falar o quanto que vocês os amam. Isso é muito bom, porque vai crescer um adulto seguro, vai crescer um adulto se sentindo pertencente quando ele é visto em casa, quando ele cresceu em um ambiente onde ele tinha atenção, onde ele era olhado, onde, sabe, ele tinha um convívio, onde ele se sentia seguro. Então, essa criança vai crescer um adulto seguro, né? Com segurança, sentindo segurança de si. E não o ciumento, o inseguro, aquele que a todo momento vai se sentir achar que pode ser trocado, sabe? Tá sempre na berlinda ali, sempre se comparando. E isso é muito ruim, é triste e é muito doloroso. Então, só para os pais ter um pouquinho mais de atenção, de olhar para esses filhos. Quando estiver com eles, esteja de corpo e alma com seus filhos ali, esteja por inteiro, demonstra o carinho, o quanto que eles são importantes na vida de vocês. Quando for fazer qualquer coisa junto, esteja ali mesmo, presente, junto. E assim, veja só a importância de um pai, de uma mãe, demonstrar carinho pelos seus filhos. Igual, teve mãe que já chegou até mim e falou assim, eu não consigo ser assim com meu filho, eu não consigo dar atenção. Pelo fato de eu não ter recebido da minha mãe. A minha mãe não foi uma mãe carinhosa comigo, a minha mãe foi uma mãe fria, a minha mãe foi uma mãe que nunca foi de dizer que me ama. A minha mãe sempre foi de trabalhar, me deixar com os outros, com meus avós, ou com um tio, ou com um vizinho ali, ou com a vizinha, ou pagar alguém para estar cuidando. E assim, a minha mãe não tive isso da minha mãe. E pelo fato de eu não ter, eu não consigo
demonstrar carinho pro meu filho, abraçar, beijar, e assim, eu gostaria de fazer isso, mas eu não consigo pelo fato de eu não ter recebido. Eu falei, faz sentido em partes, né, de você não conseguir, né, demonstrar esse carinho, mas veja, isso não te causou alguma dor? Você não sente uma tristeza pelo fato da sua mãe não ter sido uma mãe assim? Então, se eu senti dor, se aquilo que a minha mãe me fez, assim, de não ter demonstrado carinho, eu senti falta disso, provavelmente, se eu não faço isso com o meu filho também vai passar por isso, vai ter essas mesmas sensações. Então, assim, tem que quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo que vem de, se sua mãe não consegue, se sua mãe não te deu carinho, provavelmente a sua avó também não recebeu carinho da mãe dela. E ali vem um ciclo de antepassado, de tataravó, de vó, bisavó, tataravó. E assim, e aí quando chega em você, você tem que quebrar esse ciclo, né? É que assim, os nossos filhos, para quando eles têm os filhos dele, eles poder demonstrar carinho, eles não repetir o que você fez, né? Ele não repetir com os filhos dele essa mesma maneira de criação, né? De ser uma mãe mais distante, mais fria, de não conseguir demonstrar o carinho, de não conseguir abraçar, beijar seu filho, dizer o quanto que ele é especial, que ele é amado, né? Porque muitas vezes os pais acham que porque dá presente, porque ele, assim, compra coisas pro filho ali, que é suficiente, mas não. Muitas vezes aquele presente caro que você ali, sabe, uma luta para comprar, para dar pro seu filho, para suprir a falta que você faz na vida dele por não ser presente, ele só queria só um abraço. E assim, é muito importante que essa criança se sinta pertencente nessa família, sinta-se amada, olhada, vista, que ela tenha abraços, carinhos, para crescer um adulto mais forte, né? Sem precisar estar dependendo do outro para poder se invalidar, do outro para poder se sentir amada, visto. Não! Você sozinho se basta, o outro é só para te complementar. Um complementar o outro e juntos, né, seguir aí felizes, né, independente se é num ciclo de amizade, se é na família ou se é no relacionamento. Para que você não faça com que o seu filho também passe por esse problema, por esse mesmo ciclo, porque aí já vem de quê? Já vem de família, né? Pois é, gente, é isso. Só para reforçar, quem gostou, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, precisando, tamo junto. Busca uma terapia, não fique sofrendo. Trabalha a sua criança interior. Então, tamo junto.